Boa noite, comunidade CL da Regina Gava, Aracélia Iraoca, Lucas Ribeiro, Gilberto Rufino. É o povo do ICL em todo o Brasil para essa edição especial aqui em formato de live, segunda-feira, dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Nós teremos um programa especial falando, não poderia deixar de ser, das eleições dos nossos vizinhos argentinos que, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, meteram os pés pelas mãos, elegeram o Javier Milei, aquela figura exótica para dizer o mínimo, mas temos um programa com convidados muito especiais, vamos tentar entender o resultado, ver as perspectivas dos argentinos e das argentinas daqui por diante. Teremos o nosso amigo Rodrigo Viana, apresentador do ICL, que é um bamba, é doutor em assuntos dos nossos vizinhos. Teremos a jornalista Vanessa Martinha Silva, que cobre eleições na América Latina há muito tempo. Ela vai falar direto de Buenos Aires. E aquela dupla, o cara da coragem, porque é segunda-feira, Chico Pinheiro, meu amigo Chico Pinheiro, que vai entrar com, assim, fazendo aquela dupla diária incrível com o Cacai, o nosso grande advogado Cacai. Então, fica por aí, solta seu like, que precisamos muito disso, e vem com a gente nos canais do YouTube de Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, e também na TV Com. Chega aí que está só começando. Olha só que audiência especial. A Laura Finocchiaro aqui com a gente, Cláudia Lopes, só Marilene Leite. Tá lindo, tá linda a audiência. E eu já vou chamando nosso amigo, nosso companheiro de ICL, Rodrigo Viana, doutor em causas argentinas e em causas latinas. Boa noite, Rodrigo. Que coisa, hein, hermano? Boa noite, Chico, hermano. É um prazer estar conversando com você, com toda a nossa comunidade. Uma ressaca argentina, né? Uma ressaca pelo resultado de ontem lá nas eleições da Argentina. Eu virei doutor, defendi a minha tese na sexta-feira, e no domingo a Argentina elege o Javier Milei. E a minha tese é sobre a Argentina e o Uruguai, viu, Chico? A questão do nacionalismo na esquerda da Argentina, do Uruguai, e sobre a América Latina de uma maneira geral. Mas é um tema bastante voltado, o meu estudo foi bastante voltado justamente para essa região do Prata, né? E que aprontou essa... Não foi uma surpresa, né? Ele, desde o começo do segundo turno, vinha sendo apontado com favoritismo, mas com mais de 10 pontos de vantagem. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tentar entender, como você falou, as perspectivas daqui para frente, né? Boa, querido. Não, foram 12 pontos, né? Uma vitória folgada, ganhou na maioria absoluta das províncias. Rodrigo, e o cara já começou mandando ver. Ele não deixa de lado a questão das privatizações. Hoje, nas primeiras falas, é que vai vender tudo, vai torrar todo o patrimônio argentino, companhia de petróleo, privatizar também a comunicação pública. Você acha que vai ser por aí, ou a vida real, o parlamento vai ensinar algumas lições, a diplomacia, ou ele seguirá com essa cartilha que o elegeu de torra tudo o que for bem público da Argentina? Olha, ele tem um perfil nessa questão das privatizações e da entrega, da destruição do Estado, muito mais firme, vamos dizer assim, do que o Bolsonaro. O Bolsonaro vinha de uma escola militar, o Bolsonaro assumiu o discurso de privatização na hora, assim, da reta final, para atrair aquela direita liberal para apoiá-lo em 2018. Então, há uma diferença, né? A gente lembra que os militares brasileiros não eram privatizantes, os militares da primeira ditadura, né, da ditadura de 64. O Bolsonaro é filho um pouco dessa tradição militar,
e ele não tinha, a princípio, né, um programa tão liberalizante. É claro que depois faz a aliança, coloca o Paulo Guedes ali como ministro, mas você repara que o Paulo Guedes, seja por incompetência, seja porque o Estado brasileiro é mais organizado e resiste mais, o Paulo Guedes não privatiza tanto quanto havia prometido. Ele privatizou algumas refinarias, não entregou a Petrobras, que ele tinha prometido vender a Petrobras, etc. Eu acho, a minha aposta, que o Milei vai acelerar muito mais rápido do que o Bolsonaro nessa questão, a questão das privatizações. Então ele já anunciou privatização da YPF, né, que é a empresa petrolífera argentina, e da televisão pública, que é uma construção que vem aqui do período Kirchner, né? É uma TV pública forte, que transmitia inclusive futebol, disputava o público para valer lá na Argentina. Então o Milei prometeu já de cara privatizar empresa de petróleo, TV pública, rádio pública. Eu acho que nesse ponto, Chico, primeiro que ele tem convicção, e o discurso dele é muito forte, ele tem uma tradição nesta linha aí, e segundo ponto, ele vai depender muito do Congresso e do apoio do Macri. Eu quero depois falar um pouquinho sobre isso. O Macri vai ter um papel fundamental nesse governo, porque o Milei teve muito voto, como a gente viu, mas não tem maioria no Congresso. Ele depende dos votos do PRO, que é o partido do Macri. Quem que é o Macri? Aquele sujeito que foi presidente do Boca Juniors e que depois foi presidente da República na Argentina, esse que está na tela aí, o Macri, que é um liberalzão, um empresário, uma espécie de Dória lá da Argentina, que foi presidente durante 4, 5 anos e que comanda a principal força de centro-direita, de direita na Argentina. O Macri, nesse ponto com o Milei, eles têm afinidade. Então eles vão fazer uma dobradinha para tentar privatizar, entregar tudo, etc. Onde eu acho que ele vai ter mais dificuldade, Chico? Na questão da dolarização, de acabar com o Banco Central, porque isso gera uma desorganização para os próprios empresários, e o Macri fala pelos empresários, pela burguesia argentina. Então, eu acho que é mais fácil o Milei avançar nas privatizações e aí entregar alguma coisa logo de saída, do que avançar na dolarização radical que ele prometeu, porque é muito complexo isso, o país deixar ele ter uma moeda como ele havia prometido. Então, eu acho que hoje ele já anunciou, fez esses anúncios de privatização, porque ele precisa de agora, até a posse, ir entregando algumas coisas para manter a turma dele assim, vai diminuir a máquina pública, vai vender, todo esse discurso liberal que o Milei, liberal por um lado e fascista do outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a imprensa brasileira aqui tende a definir o Milei como um libertário. Libertário não, ele é um direitista, ultradireitista, inclusive nessa parte de privatizações, de uma maneira radical e sem nenhuma responsabilidade. Mas para abrir os trabalhos seria isso, Chico. Boa, meu caro. Não, aqui no ICL será devidamente chamado de extrema-direita, ou ultraliberal, ultradireita. Aqui a gente não vai alisá-lo. Esse papinho de libertário, um cara que tem uma vice que defende os militares, assim, tem toda um plano de governo mais do que ultraliberal, liberal dentro da máxima selvageria. Esse cara não pode ser chamado com essa modinha agora que inventaram de libertário. Mas, Rodrigo, como é que você prevê a relação com o presidente Lula? O Lula foi ali nas redes sociais, aplaudiu a democracia, não cita diretamente aplaudiu a democracia argentina, não cita diretamente o Javier Milei. O porta-voz do Lula, o Paulo Pimenta, o ministro da Comunicação, fala hoje que o Lula deveria esperar um pedido de desculpa do Javier Milei para poder falar com ele de maneira mais diplomática. Como é que você analisa, como é que você vê aí? Eles têm também como pauta comum a questão do Mercosul. Como é que você vê essa relação Luiz Inácio Lula da Silva e o novo presidente da Argentina, meu caro? Eu acho que vai ser uma relação de tensionamento permanente. O Lula ontem soltou essa nota correta, diplomática, que você colocou aí na tela um pouquinho antes, que é esse tweet. Aliás, o Lula, Chico, se pronunciou dando os parabéns para o governo eleito antes do Alberto Fernandes, que é o atual presidente argentino, alguns minutos antes.
Então o Lula foi bastante correto, assim, parabenizou a democracia argentina, os argentinos que foram às urnas, tá aí, olha, né? Meus parabéns às instituições pela condução do processo. Não citou o nome do Milei. Então ele parabenizou o processo eleitoral à Argentina e disse que o Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com os nossos irmãos argentinos. Diplomática nota, eu achei normal. Agora vem no dia seguinte e o Milei faz o quê? Ele não liga para o Lula, ele não faz nenhum gesto de aproximação com o Lula, ele faz uma provocação, que é uma chamada de vídeo para o líder golpista da oposição no Brasil, derrotado e inelegível Jair Bolsonaro. Então, o Lula manda uma nota diplomática sem citar o Milei. O Milei devolve com o quê? Um telefonema gravado, uma chamada de vídeo para o Jair Bolsonaro e para o Dudu Bolsonaro, Bananinha. Então, isso é uma provocação. É uma provocação. Então, por isso que eu falo que vai ser uma relação de tensionamento. Depois dessa chamada, é que o Paulo Pimenta diz, não, se o Milei quiser falar com o Lula, primeiro tem que pedir desculpas, porque vamos lembrar que o Milei chegou a dizer que não falaria com o Lula, que o Lula era um bandido, que o Lula era um comunista, então ele prefere falar com o Bolsonaro. Se ele prefere falar com o Bolsonaro, antes dele conseguir falar com o Lula, ele vai ter que realmente pedir desculpas e fazer um gesto de aproximação, né? Não, esse telefonema é ridículo. O Bolsonaro chama a Argentina de nosso país e faz aquela graça dele, dizendo que pode torcer pela Argentina contra a seleção brasileira na próxima terça-feira. O velho Bolsonaro fascista de sempre, mas foi dentro do pacote, você está certíssimo, foi dentro desse pacote de provocação, né? Outra notícia de hoje é que a Comunidade Econômica Europeia estaria interessada em antecipar uma possível assinatura do tratado com o Mercosul, do acordo com o Mercosul, antes da posse do Javier Milei. Eu achei um pouco exagerado. Forçação. Isso, né? Não dá tempo, Chico. A posse é dia 10 de dezembro. Esse tratado tá para ser assinado há anos e anos, né? Há décadas talvez até. Então não dá tempo de fechar isso antes da posse do Milei. Dia 10 de dezembro, daqui a 3 semanas, é a posse do Milei. Então, na Argentina tem isso, né? A eleição e logo depois do segundo turno, a posse. É um período curto de transição para o governo do Javier Milei. Então eu acho que isso aí é mais um factoide, assim, do que propriamente uma notícia que possa avançar. Eu acho, não pode ser que a gente se surpreenda, né? Mas seria muito estranho também fechar o acordo com o presidente que está saindo, né? É uma notícia. Quer fechar? É uma coisa. O Milei não vai fazer muita força para fechar esse acordo, até porque ele está criando todas as dificuldades com o Mercosul. Ele sinaliza que ele não vai priorizar o Brasil, não vai priorizar o Mercosul. Só para completar, então, aquela sua pergunta anterior, a relação com o Lula. Eu acho que vai ser de tensionamento. Nós vimos o que o embaixador israelense fez aqui na semana anterior, se reunindo com o Bolsonaro. O Milei vai fazer isso o tempo todo. Ele vai utilizar o cargo de presidente da República para empurrar a extrema-direita brasileira para cima do Lula, para tensionar. E depois vai dizer, não, mas na economia eu não me meto, os empresários argentinos podem continuar vendendo lá os produtos para o Brasil e o Brasil vendendo para a Argentina. Eu acho que nesse ponto a gente pode lembrar do Bolsonaro, que dizia que ia romper com a China, lembra? Xingaram os chineses, fizeram as maiores grosserias com os chineses, mas na hora do vamos ver, empresário brasileiro quer vender os produtos para a China e quer comprar os produtos da China. Vai ser a mesma coisa, eu acho. Só que, do ponto de vista político, vai ser um complicador sim para o Lula. Vai ser um foco de notícia, de agitação, de complicação para o Lula, de constrangimento. Você imagina agora, fica esse debate. O Bolsonaro que vai na posse e não o Lula? Vai ser uma opção. Se o Milei preferir que vá o inelegível na posse dele, é uma opção que ele faz. Vai dificultar o diálogo com o governo brasileiro. Para o Lula também, eu acho que cria uma dificuldade, acende um sinal de alerta. A gente depois pode até analisar isso. Eu vi ontem muita gente já dizendo, é a onda da direita, isso significa que no mundo inteiro agora a direita vem com tudo. Eu tenho uma opinião um pouco intermediária aí, viu, Chico? Depois, se você quiser bater um papo sobre isso também, o significado da vitória do Milei, né? Não sei se a gente terá tempo para isso. Eu vi também isso. Esse assunto é ótimo. Eu vi muita gente assustada, muito eleitor brasileiro, eleitor mais à esquerda, mais ligado ao universo ali da esquerda, acordou. Olha aí, a extrema-direita está vivíssima, cuidado, 2026 eles vão voltar.
Eu achei uma opinião um pouco apocalíptica, um pouco de fim de mundo, mas como é que você vê, Rodrigo? Você acha que no Mercosul agora, a direita, não a extrema-direita, mas a direita está em maioria, né? O Lula vai sentar com companheiros de outros países de mais à direita, mas projetando para o futuro eleitoral do Brasil, para as eleições municipais. Você acha que isso fortalece a direita ou é só lenda urbana por enquanto? Não, eu não acho que seja lenda urbana. É claro que tem um espírito do tempo, que os alemães chamam de Zeitgeist. Eu não sei falar direito alemão, não vou me arriscar, né? Mas é isso, Zeitgeist. É difícil mesmo aí. Espírito do tempo. O espírito do tempo é de antipolítica. Favorece a esses tipos que se apresentam como antissistema. Tudo falso, né? Porque o Milei está aliado com o Macri, que é ultrasistema, é a burguesia argentina. Assim como o Trump, antissistema, um bilionário, e o Bolsonaro, um militar ligado à ditadura. Mas, assim, o discurso, a construção é o antissistema. Mas vamos lembrar, Chico, eu acho que é menos uma onda, assim, incontornável da direita, que agora vem para ganhar tudo, e mais um sintoma de uma crise profunda do capitalismo ocidental. Vamos lembrar que na Colômbia, há um ano, ganhou o Petro. Se a onda fosse de direita, como é que se explica a vitória do Petro na Colômbia? Como é que se explica a vitória do Boric no Chile, derrotando um governo de direita que estava desgastado? Como é que se explica a própria vitória do Lula o ano passado aqui no Brasil? Eu acho que a explicação é outra. Como o capitalismo no Ocidente está em crise. As sociedades não têm um modelo atrativo, né? Aquele modelo, primeiro você vem da Segunda Guerra Mundial com aquele modelo da social-democracia, depois o neoliberalismo dos anos 90 e tal. Agora, nós estamos ainda dentro do grande movimento iniciado com a crise de 2008, a crise do subprime, que começou nos Estados Unidos, teve reflexos na Espanha, na Grécia e tal. Essa crise não terminou ainda. O capitalismo não achou um modelo novo para colocar no lugar do neoliberalismo. Né? Você teve o neoliberalismo, fim de todos os controles, os mercados totalmente livres, a União Soviética caiu, assim, a total vitória do capitalismo. Aí vem 2008 e isso tudo entra em crise. O que acontece? Nós vivemos um momento de crise em que os governos não conseguem entregar resultados satisfatórios para a população. Então você vê, na Colômbia tinha um governo de direita que estava com popularidade baixa, elegeu a oposição, Gustavo Petro, pela esquerda. Aqui no Brasil, o Bolsonaro estava no poder, a extrema-direita estava no poder, o Lula ganhou a eleição. Agora, na Argentina, estava no poder o peronismo, com um governo na economia desastroso, com mais de 100% de inflação, o Milei vem, aproveitando esse espírito do tempo, antissistema, e ganha. Não quer dizer que todo eleitor do Milei seja um extremista igual ao Milei. É um voto também da bronca contra o resultado ruim da economia. Então eu acho que nós temos menos uma onda absoluta de direita. É claro que existe, a direita está forte e tem esse discurso antissistema. Isso é um fato, eu não estou brigando com esse fato. Está forte. Agora, isso não quer dizer que ela vai ganhar todas as eleições daqui para frente. O que chama a atenção é que quem está no poder está se desgastando muito rápido. Se tivesse eleição hoje no Chile, o Boric perderia para a extrema-direita chilena. Então, isso é que chama a atenção. Quem está no governo se desgasta. Aí vem pela oposição, às vezes, uma figura de direita e ganha. Mas não quer dizer que esse programa ultraliberal e tal, agora é o programa que todo mundo está aderido a ele. Não. O Macri foi presidente antes do Alberto Fernandes com um programa igual e deu tudo errado. Foi parar no FMI, entregou já uma inflação já avançando na Argentina, desemprego, desigualdade. O Macri não conseguiu reeleição, perdeu para o Alberto Fernandes. Então, calma lá, eu acho assim, nós temos que ficar atentos, essa direita está forte, mas o que tem mais, no meu entendimento, é uma espécie de uma crise permanente, em que as sociedades ocidentais não conseguem sair desta crise. E aí, esse tipo de governo eleito, esse tipo de personagem, para mim, é um sintoma da crise. O Milei é um sintoma da crise, assim como a guerra em Gaza, assim como outros personagens também, são sintomas dessa crise prolongada no chamado mundo ocidental, enquanto a China vai avançando pelo outro lado. Né? A China vai comendo por todas as beiradas possíveis, né?
sem querer guerra com ninguém por enquanto, e vai avançando. Rodrigo, o desenho do parlamento, o embate no parlamento para o Javier Milei é muito ruim, né? É ele difícil. vai ter que não bate com a personalidade dele de brigar com todo mundo, né? Porque ou ele vai conversar ou não vai ficar bastante difícil. Qual outra resistência ele tem? Os sindicatos ainda têm alguma força para resistir à privatização? Ele vai cortar, evidentemente, prometeu cortar alguns programas de proteção social. Tem resistência nessas camadas? Como é que você prevê? Eu acho que ele vai ter, eu acho que é justamente, vamos lá, os pontos, né? Onde que ele pode ter problemas? Primeiro, vamos olhar aí a composição da Câmara dos Deputados na Argentina. A Câmara foi eleita no primeiro turno. E olha só, o bloco em azul é o bloco peronista, Unión por la Patria. A coluna que a gente tem que olhar é a segunda, é a coluna que está aí no meio, eleitos. O União pela Pátria fez 108 deputados, de um total de 257. O Juntos por el Cambio, que é o partido do Macri, não do Milei, do Macri, é o amarelo, elegeu 93. E o partido do Milei, que é o La Libertad Avança, que é esse lilás, o roxo aí, elegeu apenas 37 deputados. Significa que ele teria que ter todos os votos do Juntos por el Cambio, do partido do Macri, para conseguir aprovar os projetos dele na Câmara. Então, se ele somar os 93 do Juntos por el Cambio, com os 37 do La Libertad Avança. Só que a conta não é bem essa. O Juntos por el Cambio, Chico e aqueles que nos acompanham, era já uma coalizão que tinha lá dentro o partido do Macri, que é o PRO, esse sim, centro-direita ou direita tradicional, e a União Cívica Radical, que é um partido tradicional lá da Argentina, uma espécie de MDB lá da Argentina, tradicional, tem os seus governadores e tal. A União Cívica Radical, em parte, apoiou o Massa no segundo turno. Então, os votos da União Cívica Radical não vão automaticamente para o apoio ao Milei. Ele vai ter dificuldade. Ele vai depender muito do Macri e dessa negociação miúda com os deputados da União Cívica Radical, do partido do Macri. E ele se vende como antissistema, como o sujeito que vai acabar com a casta. Só que ele está na mão da casta. Ele está na mão do Macri, da União Cívica Radical. Para aprovar os projetos dele, ele vai ter que negociar e vai ter muita dificuldade. Olha só, se você somar o Partido Peronista, que é o azul, com o bloco de esquerda e terceira via e tal, quase que chega em metade da Câmara dos Deputados. Então o Milei vai ter muita dificuldade para fazer avançar os projetos dele e acho que ele vai perder rapidamente a aura de antissistema. Ou ele perde, ou ele vai ter que terceirizar essa administração do sistema para o Macri, enquanto ele fica fazendo a agitação, o papel que ele já faz, que é esse papel de histriônico, meio de palhaço, né? Sem querer ofender os palhaços, mas é isso. Então, é uma dificuldade. Daí pode vir a primeira dificuldade para ele. A segunda, a resistência popular, o movimento social na Argentina, o peronismo, tem uma tradição, tem os sindicatos. E tem uma outra coisa. O governo da província de Buenos Aires, que tem 37% da população, que é a província mais rica, não é a capital, tá? Lá na Argentina é separado, capital e província. A província de Buenos Aires está na mão de um peronista, continua na mão de um peronista ligado a Cristina Kirchner, o Axel Kicillof, que é o homem assim, de confiança da Cristina. Então, o Axel Kicillof, a bancada peronista na Câmara, os sindicatos, tudo isso tem uma força para enfrentar o Milei. Ontem, no discurso dele, ele já falou, os que tentarem enfrentar a gente com a força vão sofrer. Ele fez uma espécie de uma ameaça. E eu acho que ele vai para o enfrentamento contra o peronismo. E ele tem uma personagem aí que a gente tem que ficar de olho, que é a vice-presidenta, que você citou aí rapidamente, que ela é de extrema-direita ligada a militar à ditadura, aos terroristas de Estado da ditadura argentina. Então, vamos ver como é que isso vai se movimentar. Como é que ele vai, ao mesmo tempo, negociar na Câmara, ele vai enfrentar os sindicatos e os peronistas, e ele vai agitar essa extrema-direita que tá nos porões, adormecida. Na Argentina eles foram para a cadeia. E a vice dele é filha de um militar e diz que vai rever tudo isso. Então é muito perigoso. E tem muitos pontos assim onde pode dar curto-circuito, onde o fio desencapado pode provocar crises. Agora, eu não acho também, só para completar essa parte aqui, tem gente dizendo, ele não dura 6 meses no cargo. Não acho.
Não acho que é por aí, porque ele tem esse acordo com o Macri, que vai administrar o dia a dia da política com ele. O que pode gerar uma crise brava são esses pontos que eu trouxe. Se ele não tiver paciência para administrar, ou não tiver sabedoria, e eu acho que ele não tem muita, me parece, né? Não demonstra ter muito. E se a crise econômica desandar de uma vez, se ele tomar alguma atitude, sabe? A Argentina está no fio da navalha. Se ele errar nesse começo, desanda tudo. E aí realmente ele pode viver uma crise muito grave rapidamente. Mas eu acho que menos pela política e mais por essa questão da economia e dessa imagem dele de antissistema, que não vai se sustentar por muito tempo. Ele vai ter que fazer acordos para governar. Maravilha. O Rodrigo, aqui no Brasil, na eleição do Bolsonaro em 2018, o empresariado acreditava muito, óbvio, no Paulo Guedes e acreditava que podia domar o presidente, fazer ali o jogo que interessava ao agronegócio, ao empresariado mais da indústria, etc. O empresariado argentino tem uma relação parecida com o Milei, assim, de confiar um pouco no Macri e achar que dá para baixar a loucura do maluco, que dá para baixar a fervura, dá para pentear aqueles cabelos, para usar uma imagem capilar. É isso. Não, e eu acho que diferente, aqui no Brasil, o grande fiador disso foi o Paulo Guedes, né? A figura que foi assim, olha, o Bolsonaro é meio doido, mas deixa que o Paulo Guedes resolve. E o próprio Bolsonaro usou isso espertamente. É o meu posto de piranga. Qualquer coisa de economia, perguntem lá para ele. Na Argentina, eu acho que isso é até mais articulado do que aqui no Brasil. Por quê? Porque em vez de ter um Paulo Guedes, que era uma figura secundária em relação ao presidente Bolsonaro, o Milei, nossa, é até bom, né, chamar o Bolsonaro, porque ele é ex-presidente, mas assim, dá um alívio, a gente vê que o Bolsonaro... Que alívio! Pois é. Ao contrário, na Argentina, quem é o fiador, Chico, é um ex-presidente da República, tem um peso muito maior. Então, se ele souber, por isso que eu digo que eu não acho que necessariamente ele vai viver uma crise tão rápida, porque se ele souber organizar e dividir o poder com esse aí que está na tela agora, que é o Maurício Macri, que é um sujeito habilidoso, e é a cara do empresariado argentino, da burguesia argentina. Ele é um sujeito que representa a burguesia argentina. Ontem, o homem mais rico da Argentina, que mora no Uruguai, que é o dono do Mercado Livre, que é aquele site de vendas pela internet... Todo mundo conhece no Brasil. Isso, ele é argentino, né? É o homem mais rico da Argentina, é a empresa mais importante privada argentina, é o Mercado Livre. Ele fez uma postagem, enquanto as urnas ainda estavam os votos estavam sendo contados, escrito assim, livres, comemorando a vitória do Milei. Então, o grande capital, o grande empresariado argentino está muito otimista, porque acha que vai vir assim, desregulamentação, enfraquecimento do peronismo e dos sindicatos, para eles passarem o trator em cima e aumentarem as margens deles e poderem enriquecer com uma classe trabalhadora com menos direitos, com menos possibilidade de resistir. Então a Argentina acho que tem esse mesmo arranjo e quem vai cumprir esse papel é o Macri. Esse governo é um governo muito do Macri. Muito. Se ele der certo, é principalmente por causa do Macri. O Macri é uma figura muito mais importante do que o Temer, por exemplo. O Bolsonaro recorreu em alguns momentos ao Temer, mas o Temer não tinha sido eleito, né? O Temer deu um golpe. O Macri foi um presidente eleito, governou, entregou o poder. Então, é uma figura um pouco mais respeitada na Argentina. Ele tem um capital político maior. Então, esse governo é do Milei, mas é muito, muito, muito um governo do Macri. É como se fosse um Macri 2 terceirizado ali na operação do governo. Vamos ver se esse arranjo vai dar certo, Chico. Eu realmente não tenho mais elementos, assim, tenho essa análise, conheço esses fatos e tal, mas a gente não sabe como é que vai ser a operação do dia a dia, quem é que vai fazer essa operação para o Milei, se ele vai aceitar, se ele, pela personalidade dele, se ele vai aceitar ceder pedaços de poder para o pessoal do Macri, que é quem vai operar essa relação com a classe dominante, com a burguesia argentina, né? Ele pode também sofrer uma certa pressão de um eleitorado que votou num candidato antissistema, né? Isso. De repente esse eleitor começa a ver o Macri mandando no governo. Isso. Talvez haja uma cobrança aí. Mas o Rodrigo, esse Javier Milei da loucura, do cachorro que é conselheiro,
da reunião espírita que escuta o cachorro. Esse candidato exótico, essa parte, você acha que segue no poder ou isso vai ser sepultado? Foi mais para o espetáculo da campanha, digamos assim? Não, eu acho que ele precisa desse personagem, justamente por isso que a gente vinha falando. No dia a dia, ele vai ter que lidar, o Milei vai ter que lidar muito com o mundo real, que são as negociações no Congresso, que é o sistema, que ele diz que ele é antissistema, mas ele vai para o governo com um pedaço mais poderoso desse sistema, que são os empresários. Então, para ele não se desmoralizar tão rápido, Chico, eu acho que ele vai fazer um governo de uma certa dissociação, quase psiquiátrica, assim. Então, você, de um lado, opera no dia a dia com os empresários, com os deputados, negocia, e para o seu público, para aquele público que acreditou nisso tudo, ele vai continuar oferecendo o espetáculo, isso que a sociedade do espetáculo, né? Isso já se estuda há muito tempo. Mas daqui radicalizado, eu acho que ele vai fazer ações translocadas, ele precisa chamar a atenção, ele precisa manter essa aura de antissistema. Até essa história do louco, é curioso, né? Como na Argentina, isso não é necessariamente pejorativo. A gente lembra que o técnico de futebol, o Bielsa, né? É louco Bielsa, né? Louco Bielsa. Então tem até uma coisa assim, ele é meio louco, ele enfrenta todo mundo. Isso tem um lado assim, para reforçar esse caráter antissistema, que eu repito, é falso, é uma falácia e tudo, mas funcionou. Funcionou também porque do outro lado havia uma situação dramática na economia e o candidato Massa, eu acho até um milagre. O Massa é o ministro da economia com 100 e tantos por cento de inflação e teve 45% dos votos no segundo turno. É um negócio impressionante, né, que tenha chegado lá. Né? Você defender uma inflação de 140% por mês, você tem que ser um herói, né? Ainda ser votado. E também muito pelo medo do Milei, né? Esses 45% é o peronismo, é o que, né, são os 30%, 35% de peronistas assim duros, né, que seguem peronistas, e um pedaço da sociedade argentina que, assim como em 2018, né, a gente lembra, o Bolsonaro ganhou mais ou menos nessa proporção do Haddad, né? Foi 55-45. Teve na reta final um movimento assim, não vamos deixar o Bolsonaro, alguns personagens assim declararam voto, as pessoas se arrependeram, né, de terem perseguido tanto o PT, e teve um movimento assim de última hora que não deu certo, não foi suficiente para tentar eleger o Haddad. O Massa teve, né, esse voto peronista e mais esse voto do medo em relação ao Milei, por tudo que ele representa, por essa vice, a Vigia Ruel, que é esta vice ligada aos militares. É a primeira vez, depois de 40 anos, que a extrema-direita militar chega tão perto do poder. É uma moça, ela não usa farda, né? Ela não tem aquele jeitão de militar que fala, não é um general Heleno, não é um Braga Neto, não é um general Mourão. É uma mulher, mas ela é filha de militar, e não é que ela renegue, ao contrário, ela assume e fala que precisa resgatar o que foi feito de bom pela ditadura. Então, vai defender torturador, vai tentar rever essa história que a Argentina conseguiu de punição aos torturadores, inclusive do Videla, né, o primeiro presidente da ditadura, o mais poderoso deles, que terminou a vida preso, morreu na prisão. Então, tudo isso está em jogo aí nesse governo do Milei. E esse discurso do liberalismo, Chico, que ele fez ontem, que ele falou, vamos voltar à tradição liberal argentina para que a Argentina volte a ser grande. Isso é uma falsificação histórica. Por quê? O modelo liberal argentino, ele até cita aí, no século XIX, a Argentina liberal. Esse modelo liberal argentino servia para um pedaço da sociedade. Quando a Argentina começa a se urbanizar e se industrializar, não cabia nesse modelo liberal que vinha do passado, não cabia a classe trabalhadora. Por isso que o peronismo vem. E antes do peronismo, o Irigoyen, a União Cívica Radical, que foram dois movimentos que incorporaram os trabalhadores. Então, quando ele fala, não, é o liberalismo, a Argentina grande do liberalismo, era uma Argentina oligárquica. E o liberalismo, esse modelo liberal que ele está propondo, agora radicalizado na Argentina, foi tentado 3 vezes nos últimos 50 anos. Na ditadura argentina do Videla, um ministro chamado Martínez de Oz, que era também ligadíssimo aos empresários. Não deu certo, entregou hiperinflação. Então foi na ditadura. Depois com o Menem e aquele ministro Cavallo, você lembra? A gente já era jornalista, já cobria. Domingos Cavallo. Domingos Cavallo. Também, o Menem entrega o poder para o Fernando de la Rúa,
E a Argentina quebra, e o Fernando de la Rúa tem que fugir de helicóptero. Então, o modelo liberal não deu certo na ditadura, não deu certo com o Menem e com o de la Rúa, e não deu certo com o Macri. O Macri tentou e perdeu, e por isso que ele deixou de ser presidente. Então ele está falando como se fosse agora, ele vai refundar a Argentina com o liberalismo. Já tentaram e não deu certo, entendeu? Então eu acho que assim, tem vários pontos aí para curto-circuito, mas tem também a habilidade dele de lidar com essas massas, esse discurso antissistema, uma juventude antipolítica, tudo isso foi fomentado ao longo dos últimos 40 anos. Então eles vão tentar manter isso vivo, com esse tipo de agitação, que a gente acha ridícula, mas que funciona para um pedaço, enquanto vão fazendo as maldades na economia, com venda de estatal, com fim de programa social e fim de vários ministérios, inclusive ministério, olha só que coisa simbólica, Ministério de Educação, da Saúde e outros, ele quer fundir tudo num ministério que tem o nome, sabe do quê? Ministério do Capital Humano. Capital. Deus do céu. Ministério do Capital Humano, para mostrar que ele é liberal e que cidadão para ele é capital, também é capital, capital humano. Então é por aí a linha dele, né? Que doideira, que doideira. Que doideira. Como vai custar caro ter o Papa e ter uma Copa do Mundo recém-conquistada, né? Parece que é uma recompensação, uma recompensa pelo avesso para os argentinos. Mas, Rodrigo, uma última coisa contigo. E essa pauta de costumes, aborto, esse mundo Damares, digamos assim, esse universo da Damares, ele vai tocar nessa questão ou vai deixar... Não vai tocar nisso, né? Não, então, essa é uma outra diferença em relação ao Bolsonaro, né? Então ele tem uma diferença de que a formação dele é mais no mundo assim, desse discurso ultraliberal, de extrema-direita, Adam Smith, privatiza tudo. O Bolsonaro não era, o Bolsonaro fez isso de improviso. Outra diferença, ele não assume esse discurso religioso, moralista, que aqui no Brasil teve um peso importante no bolsonarismo. Inclusive, tem toda uma história sobre a vida particular do Milei, né? Tem umas histórias aí, ele com a irmã, né? As pessoas fazem várias insinuações em relação a isso, né? De que a irmã é uma espécie de, enfim, de primeira-dama ali do governo, mas ela realmente, tirando as maldades e a questão aí que é da vida particular deles, mas ela tem um papel, inclusive, político ao lado dele, ela ajudou a organizar a campanha. Então, ele, em vez de jogar por esse lado do moralismo, ele não vai muito por aí, não. É mais pelo lado da economia, da radicalização da economia, da anti-esquerda, né? É um outro tipo de discurso, um pouco diferente em relação ao Bolsonaro. Eu só queria lembrar uma coisa, a gente estava falando agora há pouco dessa história, se é uma onda de direita ou se é uma onda da frustração. No meu ponto de vista, é uma onda da frustração. Então, o governo de turno não entrega, cai, perde a eleição. Olha só, Chico, você falou no Mercosul, agora tem muita gente de direita, né? O presidente do Paraguai, o Milei e o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, que é de centro-direita, do Partido Nacional. Se tivesse eleição hoje no Uruguai, a esquerda ganharia de novo, a frente ampla, porque o Lacalle Pou está em baixa, está fazendo um governo de médio para ruim. Então, todas as pesquisas mostram que hoje o Uruguai teria uma transição de governo no sentido contrário. Sairia o governo de direita do Lacalle Pou, que não é um direitista como o Milei, muito longe disso, é mais um PSDB, assim, perderia o Lacalle Pou e ganharia a frente ampla, que é o partido do Mujica, do Tabaré Vázquez, da esquerda uruguaia. Então, essa onda para lá e para cá, a gente tem que ficar atento para também não dar de barato que agora a direita vai ganhar todas as eleições. Eu acho que não é assim. É assim, tem um movimento antipolítica, mas tem nuances importantes em cada país. Maravilha. Não, eu acho que um fator que conta muito é essa impaciência com o governo novo, né? Isso. Não tem muita lenha para queimar, né? E você pega uma economia maluca como a Argentina, talvez a paciência acabe muito rápido também. Exatamente. Então, essa frustração. Olha, frustração e impaciência, que são coisas típicas do nosso tempo, né, Chico? Das redes sociais, uma juventude que não tem paciência nem de ver uma mensagem até o fim, tudo é muito instantâneo, o resultado tem que ser rápido. É uma sociedade da impaciência, da que não sabe lidar com a frustração, tem dificuldade com a frustração. Isso aí também está no ar. Não é só a direita que necessariamente lucra com isso. Se um governo de direita frustrar rapidamente, olha, daqui a pouco o Milei
pode ceder lugar para um outro governo mais à esquerda, para ter uma volta dos peronistas. Então, vamos acompanhar e ficar de olho se é uma onda de direita, eu acho que não, ou se é uma onda de frustração, se é na verdade um sintoma de uma crise até mais profunda em todo o hemisfério ocidental capitalista, né? Maravilha, não, essa impaciência política, eu acho que é uma herança também dessa geração que não aguenta um vídeo de 2 minutos, é uma eternidade, né? Então, é verdade. Não deixa de ter esse componente da impaciência, que acaba virando a impaciência também política do eleitor em relação aos novos governantes. Meu caro, eu te agradeço pelo nosso papo. Pô, você deu uma aula isso, Chico? Não. Uma aula de Argentina, por isso que é bom falar contigo nessa hora. E agora acho que a gente vai para... Não corre aí, não me deixa só, como dizia o... Não, tô aqui. Como dizia o Collor. Não me deixem só. Quero ver se a nossa Vanessa Martina Silva, que é uma jornalista, vai conversar com a gente agora. Não sei se ela já tá no ponto aí. Vamos ver aqui. A Vanessa, olha, Chico... Não chegou. Vou te alugar mais um... Não, eu tô à disposição. Não vai alugar de jeito nenhum. A Vanessa, ela é de um coletivo... É importante, né? Quem puder ficar por aí, porque a Vanessa... Isso. Ela é de um coletivo de jornalistas chamado Comunica Sul, que está cobrindo todas as eleições importantes da América Latina. Olha, tem uns 10 anos já que eles estão nessa. Então vão para o Equador, vão para o Chile, vão para o Uruguai, Paraguai, né? Rodam a América do Sul inteira. E eles estiveram no primeiro turno e agora voltaram no segundo turno. Então é muito legal ter alguém que está lá, né, com as impressões e as informações diretamente de Buenos Aires. E a Vanessa trabalha também no site Diálogos do Sul, que é especializado em cobertura sobre assuntos internacionais relacionados ao chamado Sul Global, né, o que a gente chamava antigamente de terceiro mundo. Então, daqui a pouco a presença da Vanessa por aí, Chico. Não, a Vanessa é uma fera, assim, ela tem um repertório de cobertura dessas eleições e juntando com o nosso papo, acho que vai ficar um doutorado completo sobre a Argentina, sobre a América Latina. A Bruna Santos, Raquel Guimarães, todo mundo curtindo aqui o nosso programa. Deixa o like aí, que a gente vive muito desse precioso like. A Beth Pimentel, queridíssima Beth Pimentel, no Recife também, ligada aqui na comunidade ICL. Ô, Rodrigo, só para a gente continuar um pouco o nosso papo, vamos voltar. Apareceu agora alguns bolsonaristas aqui no nosso chat. Nosso chat é democrático, parece de tudo, né? Uhum. E eles estão entusiasmados com a vitória do Javier Milei e tal, e muitos acham que o Bolsonaro pode ser beneficiado com isso no Brasil. Você acha que isso vai contaminar um pouco o clima político no Brasil ou nem tanto? Não, é aquilo que eu falei. Bom, primeiro que o Bolsonaro está inelegível, então ele não pode ser candidato. Mostra uma força da... Olha a Vanessa aí, a Vanessa que chegou na tela? Estava falando dela agora há pouquinho. Bem-vinda aí, né, Vanessa? Tá. Buenos Aires, né, Vanessa? Direto de Buenos Aires, sim. Meu Deus do céu. Boa noite, Vanessa. O Rodrigo me ajudou a fazer a sua apresentação, falou de como você é fera em coberturas na América Latina. Então, boa noite. Fica um pouco com a gente aqui, Rodrigo, só um segundo para... Fica um pouquinho. Nesse começo de papo. Mas, Vanessa, você tá em Buenos Aires e eu... Estou curioso para saber aquela velha história do clima. Tem festa com a vitória do Javier Milei ou é uma coisa tímida? Conta para a gente. Gente, muito boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Figuras que eu admiro tanto. Assim, um orgulho imenso. Olha, Chico, eu queria te dar outra resposta, mas a verdade é que sim, tem festa. Teve festa, tipo final de campeonato, as pessoas tomaram as ruas tradicionais, né? Então, a 9 de julho, onde tem o obelisco, que é um ícone, né, da história argentina, onde as pessoas comemoram vitórias presidenciais, comemoram títulos mundiais, enfim, e
em vários locais, assim, da cidade, você tinha pessoas buzinando, hasteando bandeira, e também se viu comemoração em outras províncias, né? Córdoba deu uma vitória contundente para o Javier Milei, com mais de 70% dos votos, Mendoza também, então foi uma vitória inegável, foi algo assim muito contundente e demonstra uma, digamos que um limite, né? Uma sociedade que chegou no seu limite e por isso fez uma opção muito questionável em termos do futuro que espera para essa sociedade, né? Para a economia dela. Ô, Chico, posso só fazer uma pergunta para a Vanessa, assim, aproveitando, daqui a pouco eu vou me despedir. Vanessa, posso? Por favor, querido, manda bala. Não, porque assim, a gente fica tentando observar a sociedade argentina, esse voto, né, 55, até um pouco mais, né, mais de 10 pontos de vantagem, 55-45, mais ou menos, foi essa ordem de grandeza aí, o resultado. Quanto que desse voto é um voto do absoluto desencantamento com a política? Quanto que desse voto é um voto assim desse liberalismo e desse direitismo extremado? E quanto que é um voto da bronca, né, como eles dizem aí, o voto bronca, né, ou seja, é um voto de quem está cansado de inflação alta, né, desses últimos anos de governo do Alberto Fernandes e de todo um acúmulo aí, né, de denúncias que vinham de antes dos governos também da Cristina Kirchner. Dá para, assim, tentar dimensionar? Tem 55% de pessoas fanáticas pelo Milei, ou uma parte disso é um voto assim, olha, cansei, precisa virar essa página, como se fosse um recado da sociedade argentina para os dirigentes, inclusive do peronismo, né? Eu entendo, Rodrigo, que é mais nesse sentido mesmo de... Não é 55% da sociedade argentina que flerta com o fascismo, que quer negacionismo da ditadura. São coisas assim muito específicas que a gente vê durante campanha eleitoral. Ontem nós fizemos um Fala Povo na Feira de San Telmo com a ideia de falar com os comerciantes, de falar com as pessoas que trabalham ali, que muitas vezes recebem dólar, né, porque tratam com turismo. Uma das pessoas com quem a gente conversou, a gente pegou pessoas aleatoriamente, assim, muito emblemática, porque é uma senhora já aposentada, que trabalha com artesanato, e quando a gente perguntou, e votava no Milei, e quando a gente perguntou sobre a questão da ditadura e como ela vê esse negacionismo, essa postura do Milei, ela disse que tem um familiar, se não me engano é um tio dela, que foi sequestrado, torturado, desaparecido na ditadura, e ela diz que ele não fez nada, ou seja, ela entende que isso foi uma injustiça. A nora dela é neta, né, uma das netas recuperadas, e ainda assim ela vota no Milei. Por quê? Porque o que ela comenta é que o salário dela não dá, né, a aposentadoria dela não é o suficiente, que, enfim, todo esse discurso que a gente conhece, segurança, etc, etc. Então, não dá para dizer que a pessoa não sabe, mas ela não concorda. Então, ela não concorda com a postura negacionista. Ela diz: aconteceram coisas ruins, aconteceram coisas feias na época da ditadura. Não estou de acordo com isso. Mas do jeito que está, não dá para ficar. Porque votar no Massa seria a continuidade de uma política econômica fracassada, falida. Uhum. Desse tipo de discurso, se pode inferir que a maior parte dos votos que foram para o Milei veio disso, porque somando os votos que foram para outros candidatos, né, isso ultrapassa, e que depois foram transferidos para ele, isso ultrapassa 40%. Então, 23 com 6 daria 30%. Não, chega ali em 35%, mais ou menos. Então, é uma aposta mais, eu acho que bronca mesmo, e as pessoas pagando para ver o que pode acontecer, mais do que, de fato, concordando com tudo que ele diz. A gente escutou o tempo todo as pessoas dizendo aqui, como diziam no Brasil, ele não vai fazer o que ele está prometendo. E apostando nisso. Tipo assim, é um exagero verbal. Como falavam do Bolsonaro. Ele fala muito, mas tem que dar um desconto. Isso aí é falação dele, tal. Uma coisa assim, né? Querendo justificar um pouco a fala, né? E uma aposta em instituições que também são bastante questionáveis, né? Então, eles falavam, por exemplo, mas a gente tem o Congresso. Ok que vocês têm o Congresso, só que em números, sendo bastante pragmática aqui, os libertários, né, que se autodenominam aí libertários do Milei, são 39 apenas, só que os Juntos pela Mudança do Maurício Macri
são 94. Somando, eles têm a maioria, né? Eles têm 133 votos, fora alguns menores, né? Que outros partidos menores que também podem eventualmente se somar a isso. No Senado, onde ele vai ter vida mais difícil. Mas isso não quer dizer que ele não consiga governar. Também tem uma acomodação do poder sempre que alguém ganha a eleição. Então, essa aposta nas instituições, uma aposta no judiciário também. O judiciário argentino é famoso pelo lawfare, é famoso por ser bastante condescendente com as classes dominantes. Então, enfim, há uma expectativa dessas pessoas de que não passa nada, né, não passe nada de mais grave, mas é um tiro no escuro, assim, é um salto no vazio, não dá para garantir que isso não vai acontecer, né, porque ele propôs isso. Perfeito. Exato. Vanessa, hoje é feriado em Buenos Aires, né? Então amanhã teremos abertura normal do mercado e tal. Há alguma expectativa de corrida atrás de dinheiro, atrás de dólar, atrás das contas no banco? Como é que você ouviu algo nessa linha? Como é que está esse clima para abertura de mercado amanhã? Chico, isso é muito importante, né? Porque, assim, pelo fato de hoje ser feriado, tem aí uma acomodação das expectativas. Mas hoje, zapeando pelos canais de televisão, que aqui tem muitos canais de notícia, né, que ficam fazendo análise, todos estavam debatendo a dolarização. O que isso significa? Ainda que o Milei não consiga implementar a dolarização, a perspectiva para amanhã, para a abertura do mercado de câmbio, né, para a cotação do dólar, é de uma queda do peso. Por quê? Porque quando você fica falando de dolarização, a pessoa que tem os seus recursos em peso, ela bate o desespero nela, porque no dia seguinte à dolarização, todos os pesos que ela tiver valerão nada, não valerão mais nada. Então, a perspectiva de que você pode, digamos que assim, né, se a gente estivesse pensando em brincadeira de criança, seria morrer com aquele monte de cartas na mão, sabe? Quando você está jogando baralho, você fica com aquele rouba monte. Exatamente. Então, você ficar com esse tanto de dinheiro, pesos que não vão valer mais nada, então a perspectiva é sim de uma corrida para comprar de dólar. E outra coisa, né? A gente hoje teve especulações de todo tipo, ações de empresas aumentando, empresas públicas aumentando, porque o Milei disse que vai privatizar a YPF, que seria a nossa Petrobras. E veja só, eles acabam de descobrir um campo de petróleo que, grosso modo, só para a gente comparar, para as pessoas compreenderem, seria o nosso pré-sal, que é o campo de Vaca Morta. E eles vão se tornar, no ano que vem, exportadores de petróleo e de gás. E o Milei já veio dizer que vai privatizar a YPF, sabe? Então, a perspectiva também é que essa desvalorização do peso, ela é muito interessante para os financistas internacionais, para os especuladores, porque vão conseguir comprar empresas argentinas sem brincadeira nenhuma, sem, assim, querer fazer piada, mas a preço de banana, porque é isso que vai ser essas empresas para as pessoas com dólar, vai ser a preço de banana, porque vai custar nada, vai custar muito pouco, né, a compra dessas empresas. Talvez seja, não é, Rodrigo? Rodrigo, se você, sei que você tá com horário aí, você fica tranquilo para se despedir caso... Eu precisava, porque eu estou desde o começo do programa, a Vanessa. Maravilha, mas foi um prazer estar aqui com o Chico e ter tido tempo de interagir um pouquinho com a Vanessa. Só por curiosidade, em que bairro você está? Em Buenos Aires, capital mesmo, né, Vanessa? Em que bairro você está? Está falando de que parte de Buenos Aires? Eu estou aqui, São Cristóvão. Eu estou bem na fronteira entre Constituição e Montserrat. E aí chamam de São Cristóvão. Mas é uma área aqui, por incrível que pareça, aqui ganhou massa. Mas o resto tudo ganhou o Javier Milei. Então... Certo. A capital ganhou, né? Então, valeu, Vanessa. Eu vou seguir acompanhando aqui o papo. Chico, obrigado pelo convite, por ter feito aí essa interação. A gente se vê durante a semana. Um beijo para vocês dois aí, para todo mundo que nos acompanhou. Boa viagem de volta depois, Vanessa. Tudo de bom. Um beijo. Obrigada. Estou voltando já amanhã, depois de amanhã. Um beijo, querido. Obrigado. Tchau. Obrigado por mais essa. Ô, Vanessa, então a primeira entrega, digamos assim, do Javier Milei será dar uma atenção
recompensar esse universo aí do mercado financeiro, né? Com essas privatizações, vender tudo ali na Bacia das Almas. Você acha que vai ser a primeira, digamos, o que vai chamar a atenção nesse começo de governo dele, né? Exatamente, exatamente. Porque ele poderia... algo também que foi bastante emblemático aqui nessa reta final de campanha foi muita gente vindo dizer que ele já não faria mais as coisas que propunha antes, porque ele moderou o discurso. Quando entra o ex-presidente Maurício Macri na campanha do Milei, ele, de fato, até arruma o cabelo, que era o cabelo todo despenteado, ele vai, corta um pouco o cabelo, se arruma mais, e aí ele dá uma moderada no tom. Então, essa aposta muitos fizeram, de que não, ele não vai fazer, porque agora quem está comandando a campanha dele é o Maurício Macri. Isso não se comprova, porque ele poderia seguir calado até 10 de dezembro, quando ele efetivamente toma posse, mas não. Ele, em entrevista radiofônica hoje, já disse que vai privatizar a YPF, vai privatizar a televisão pública argentina e vai privatizar a Telam, que é a agência de notícias, também argentina. Então, essa perspectiva que ele dá, logo, assim, momento seguinte à sua eleição, é uma sinalização, sim, para esse mercado especulativo que, de acordo com o que eu pude apurar aqui, conversando com economistas, foi o setor que apoiou a candidatura dele, porque os setores argentinos, empresários argentinos, tinham, apesar de não declararam apoio ao Massa, não cantaram voto, mas tinham uma esperança de que Milei não ganhasse. Por quê? Porque Javier Milei e sua proposta, se efetivado, é o fim aqui as pequenas e médias empresas são muito grandes, muito importantes economicamente. Tem um nome para elas, que são as PYMEs. Todos esses empresários das PYMEs, eles imediatamente, né, no instante seguinte a essas políticas do Milei, eles quebram uma dolarização. Eles não aguentam, não resistem a uma dolarização. Então, eles estariam dando apoio para o Massa, mas um apoio, digamos que, envergonhado. E o setor que efetivamente o apoia são esses setores que são especuladores, né, que jogam com o câmbio, que jogam com o mercado global. Olha isso, salta mais de 25% em Nova York, óbvio. Exatamente. Até porque a especulação é que empresas americanas já estão muito assanhadas para comprar a empresa de petróleo da Argentina, né? Porque é uma mina de ouro. Você compra numa hora com descoberta de novos campos, é quase um presente, né? Se comprar de um governo que está prometendo vender tudo. Então, esse entusiasmo do mercado seria mais do que óbvio. Mas você, ouvindo políticos depois da eleição, há algum ensaio de resistência a essa política, por exemplo, essa política privatista mais radical? Ou você acha que isso é questão passa batido, vai vender mesmo, não tem jeito, não tem choro nem vela? Olha só, vai ter resistência. A gente sabe que a Argentina tem uma perspectiva política de muita resistência, muita organização. Então, o que a gente já vê de fato, as pessoas, de certa forma, já se mobilizando, já organizando a resistência, já organizando a oposição. Porém, eu acho que é muito importante a gente entender que tipo de mobilização existe na Argentina. Muito se fala agora, muito se falou também antes da votação, sobre o peronismo. O peronismo é um fenômeno super complexo que eu não me atreveria aqui a tentar explicá-lo em pouco tempo. Mas o peronismo, ele está, de forma bem grosseira, ele está intrinsecamente ligado ao trabalho. Ele é uma identidade do povo trabalhador argentino e das suas maneiras de organização, perpassando os sindicatos enfim, perpassando os sindicatos e uma organização territorial, né, muito nos bairros, nas fábricas, etc. Acontece que hoje o trabalho mudou sua característica. Então nós temos um setor jovem
que está precarizado, que está na economia informal. Não está organizado em nenhuma dessas células, não está organizado em nenhum desses sindicatos, não está, enfim, não está compondo esse núcleo do peronismo. Parece que por aí a gente começa a compreender a dificuldade que existiu, porque o peronismo saiu e foi muito efetivo em fazer o que aqui se chamou de micromilitância, que era ir no metrô, ônibus e etc., para tentar convencer as pessoas de que o Milei seria uma tragédia anunciada. Porém, não deu conta, né? Não deu conta. Os números comprovam que, assim, a campanha do Milei foi muito... Atualizar ajustes do ID Apple. Ai, meu Deus. Que a campanha do Milei foi muito mais efetiva nisso, de conquistar esse voto, de um voto de pessoas empobrecidas, trabalhadoras. Então, essa organização, essa resistência que agora tem que acontecer na Argentina, em defesa do Estado, em defesa dos bens públicos, ela vai ser muito difícil. Porque existe um convencimento no seio da sociedade, o Milei ganhou essa disputa de narrativa, um convencimento de que essas empresas servem para as castas políticas se perpetuarem no poder, que são, enfim, moedas de corrupção, coisas muito parecidas com o que a gente escuta no Brasil. Não é fácil, estão se organizando sim, né? No momento seguinte, a eleição já começa a se organizar, mas há um vazio político agora, porque a Cristina Kirchner está muito debilitada, porque ela sofre processos judiciais de lawfare na justiça argentina, e com um processo muito avançado. Então, ela não tem aí força neste momento. Outros setores ligados a ela também estão sendo vítimas de perseguição judicial, como é o caso do Máximo Kirchner, filho dela, e que comanda o La Câmpora. Outros setores também estão aí bastante assediados. E o único nome que desponta dentro do kirchnerismo, dentro do peronismo de esquerda progressista, é o Axel Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires, uma figura incrível, um economista heterodoxo, porém com um grande problema agora, que vai ser governar a maior província do país, com o governo central totalmente contra ele, ou seja, ele vai ter um cenário muito difícil pela frente, e pior, do primeiro turno para o segundo turno, se esperava que o Massa tirasse uma vantagem em Buenos Aires de até 20 pontos. E seria esses 20 pontos, até eu acho que foi você que comentou, né, que tristeza que a Argentina não tem o Nordeste para salvá-la. Né? Exatamente. Cadê o Nordeste, Vanessa? O Nordeste argentino seria a província de Buenos Aires, porque se esperaria esses 20 pontos vindo da província, e não vieram. Aí foi a questão. Buenos Aires, que deveria ter salvado o Massa, não salvou. Inclusive, a queda foi brutal. E o Axel é o governador da província de Buenos Aires, entende? Então, ele viu embaixo dos seus pés acontecer o quê? Uma grande revoada desses votos para o Milei. Então, ele não vai ter vida fácil a partir de agora, e é o grande nome da oposição neste momento. Não há outro. Massa se enfraqueceu totalmente, já está meio que jogando a toalha. Vai ser difícil, gente, vai ser muito difícil. Não é esse cenário que muita gente está apregoando de que no momento seguinte vai todo mundo para a rua e vai derrubar o Milei. Milei dura 6 meses. Que bom, Vanessa, que bom que você trouxe esse panorama ainda aí a quente de Buenos Aires. Eu queria te agradecer por ajudar a comunidade ICL aqui, entender um pouco do que se passa mais a fundo nas eleições, no resultado das eleições argentinas. Foi um prazer conversar contigo. Acho que você teve um probleminha aí na conexão. Um beijo e volte bem para o Brasil, Vanessa. Até a próxima. E agora, senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, obrigado, Elane Fernandes, o Nuggets, o Rubens, José Lopes, todo mundo aqui na audiência, o Gilberto Rufino. E para essas pessoas queridas, eu vou chamar agora uma dupla incrível, que faz parte do dia a dia da nossa comunidade ICL. O homem da coragem, Chico Pinheiro. Coragem, Chico Pinheiro. E o meu advogado, o advogado do Brasil, o nosso grande Cacai, já se encontra aqui conosco. Vamos seguir tentando entender
tentando entender essa loucura argentina, Xará. Salve, Xará! Salve, meu querido doutor Cacai! Salve, salve! Muitíssima coragem! Muitíssima! Boa noite, Cacai! Boa noite, Chicos. Prazer Estava enorme lembrando aqui com vocês aqui. Uma alegria enorme. Prazer, querido. Lembrando aqui ontem, né? Duas coisas vieram à cabeça. A hora que saiu o resultado, primeiro que eu me lembrei da música do musical da Evita, né? Don't Cry for Me, Argentina. Né? E eu cantei assim: We cry for you, Argentina. Nós choramos por você, Argentina. Exatamente. E o outro poema do Manuel Bandeira, o Cacai, que adora a poesia, declama Fernando Pessoa, até aquela do Manuel Bandeira, né? Do sujeito que chega no médico. Pneumotórax. Pneumotórax, exatamente. Tratamento. Só nos tocaram o sangue argentino. O senhor está com a escavação profunda no pulmão direito, uma infiltração no pulmão esquerdo. Aí o rapaz vira e diz: doutor, mas não tem solução? Eu falo: a solução, meu filho, é tocar um tango argentino. Exatamente. Então, é o que resta. Essa coisa dramática, né? Exagerada, como dizia Cazuza, exagerado. Eu acho que é isso. Só para iniciar, eu quero lembrar um outro momento da Argentina, bem de tango, né? Eu tenho medo. Ontem eu falava assim: pô, a Argentina parece que entrou no modo de porre outra vez. Porque a Argentina tomou um porre junto com um presidente, um general, ditador, chamado Leopoldo Galtieri, né? E tomou um porre e resolveu unir o país arranjando inimigo externo, né? Então nós vamos... As Malvinas são argentinas, vamos ocupar as Malvinas. Esse é o perigo, Chico. Conseguiu mobilizar um monte de gente e chamou o Reino Unido, que dizia que aquilo não era Malvinas por nenhuma, que aquilo era Falklands, e chamou o Reino Unido para a briga. A Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, veio devagarzinho com a sua esquadra, com seus cruzadores, e veio devagarzinho seus porta-aviões, para dar tempo de passar o porre dos argentinos. Já vê que não passou. O resultado foram centenas de jovens mortos na Argentina porque entraram no porre de Galtieri, que depois saiu da presidência e acabou preso e por aí morreu. Então me dá a sensação que a Argentina pode estar entrando num porre outra vez, sabe? Um porre por falta de saída, né? O que você acha, Cacai? Boa, Cacai. Mas me assusta, na verdade, não só a fragilidade do atual eleito presidente, um homem que tem como seu conselheiro assumidamente um cachorro que ficou com ele 12 anos e depois morreu. Ele fala que clonou o cachorro e que ele chama o cachorro de meu Deus e recebe orientações do cachorro. Agora, além de ter esse lado bizarro, né, que parece que, infelizmente, a direita está colocando isso. Você vê, o Bolsonaro foi eleito no Brasil. O Bolsonaro é tão bizarro quanto o Milei. Talvez o Milei seja ainda mais exagerado. Mas também me assusta muito o fato de ter uma vice que é assumidamente uma mulher que fala na volta da ditadura. E nós tivemos uma questão interessante na Argentina, porque a Argentina enfrentou os fantasmas da ditadura. A Argentina prendeu os generais. A Argentina, claro, a ditadura lá foi muito sanguinolenta, muitos desaparecidos, muitos mortos, mas a tradição da Argentina é fazer esse enfrentamento. Agora, nós temos uma pessoa completamente desmiolada, porque esse cidadão não é um cidadão que passa... dizem até que ele quer fechar o Banco Central porque ele não passou no teste psicológico do Banco Central. Quando ele fez, Exato. Ele fez concurso do Banco Central e foi reprovado no teste psicológico. Agora, você juntar um cidadão desse, que representa a direita realmente mais atrasada, né, comparável ao Bolsonaro, com deliberadamente uma mulher que é filha de militar e que prega, no fundo, a volta da ditadura militar, é um caldo de cultura extremamente perigoso. Porque aqui no Brasil nós temos os militares, o próprio Bolsonaro tentou dar um golpe, não conseguiu dar um golpe porque não tinha prestígio. E ele tinha um apoio de boa parte, especialmente da Marinha e tal. Agora, o que essa mulher representa na Argentina? Eu não sei, eu não sou um especialista nessa área para poder falar. Eu sei que ela
ela é filha de militar, de um general, e ela prega a volta da ditadura. Então, se você tem um cidadão completamente desmiolado, como é esse Milei, junto com essa extrema-direita que tem acesso à ditadura, olha, é muito trágico no momento da Argentina. O que nós temos que lembrar, e isso acho que tem muita gente enfrentando, é que, por incrível que pareça, por mais que esse cidadão seja completamente desmiolado, você colocar para candidatar à presidência da República um ministro da Economia que tem 140% de inflação, não podia dar certo. Não podia dar certo. Exatamente. É algo inacreditável. Quer dizer, eu imaginava que surgiria um outro nome ligado ao peronismo, ou que fosse, mas não aquele que personifica, de certa forma, esse atraso da Argentina. Eu tive agora, minha sócia esteve na Argentina agora, diz que chega nos restaurantes, a pessoa vai pagar uma conta, abre um saco de dinheiro. Quer dizer, era quase impossível imaginar que alguém que está um ano na frente da economia, com uma inflação de 140, tivesse chance de ganhar. É muito, muito estranho. O momento é muito dramático para a Argentina. Amanhã estarei no Maracanã, vendo o Brasil e a Argentina, torcendo pelo menos para ele dar uma coça no futebol. Pelo menos isso, né, Cacai? Mas como você falou, é muito difícil você defender uma inflação dessa. Não tem candidato que segure. Né? Impossível. É um pesadelo, né, Xará? Eu acho o seguinte: você vê aí a pobreza de quadros, né? A Argentina não arranjou um candidato, nem um peronista mais tradicional para encarar. O peronismo é forte lá, para encarar o Milei, né? E você vê que a coisa é muito doida. Nas primárias, lá atrás, o Milei ganhou. No primeiro turno, o Milei perdeu. E agora o Milei ganha de novo. Quer dizer, a Argentina não sabe bem. Eu acho que está de porra, entendeu? Não sabe bem, os argentinos não sabem para onde ir. Ou não tem realmente para onde ir. Estão no sufoco. Agora o Milei. Exatamente. Imagina. É um impasse que eles estão. Eles estão no impasse. Eles têm uma pessoa despreparada, de ultradireita, que deliberadamente fala com o cachorro dele, que morreu já há alguns anos. Por outro lado, o seu principal oponente é alguém que jogou a Argentina num buraco, 140% de inflação, é insustentável. Então, é extremamente preocupante. Eu repito aqui, para vocês dois e para quem está nos ouvindo, com a preocupação a mais de termos uma vice que prega a volta da ditadura. Isso que eu queria falar, Cacai. Você vê, aquele assessor político do Clinton, né, disse aquela vez: economia, estúpido, economia, estúpido. Exato, Chico. A economia. Você tem uma crise, né, porque o Clinton queria falar de guerra. Foi o Clinton, né? E ele falou: não, esquece isso, cara, é economia. Não é costume, não é nada, é economia. O povo argentino está com a corda no pescoço. O argentino é um sujeito vaidoso, é um cara orgulhoso, e tem vivido, 40% da população está na pobreza, coisa que a Argentina não está acostumada. Né? Aí vem esse cara, o voto, 55% dele, não são votos nele, não. São votos contra o que está instalado lá. Né? A maioria. E ele vem com um grito, prometendo câmbios drásticos. E não há lugar, anotei falas dele, não há lugar para gradualismo. É rápido, é mudança rápida. Mudanças rápidas. Tem que ser agora, é tudo ou nada. Aí, Cacá, me preocupo com a vice, a Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, numa entrevista semana passada, né, diz assim: mas para haver câmbios rápidos é preciso um pouco de tirania. Meu Deus do céu, Chico. Eu estou dizendo o seguinte: eu acho, pode ser, eu olhando o que a gente tem no tabuleiro hoje, não tem muita saída para o Milei, não. Eu acho que, de certa forma, a garantia do Milei continuar é a vice. Porque o Milei é um homem despreparado, é um homem lunático, mas se tirarem o Milei, por hipótese, nós teríamos assumindo uma vice que prega a volta da ditadura. Quer dizer, a Argentina realmente está num abismo. Cacai, com o quadro que a gente tem, o que está no tabuleiro,
Ontem eu apostava, esse Milei não vai durar 2 anos. Eu acho que ele não dura 1 ano. Ele não dura 1 ano, porque ele não consegue fazer a mudança drástica que ele quer. Tanto é que essa vice que está aí já disse, para câmbio drástico é preciso tirania, apelando para a ditadura militar. Que perigo, hein, Chico? Ele não consegue fazer as mudanças na economia, todas as privatizações, dolarização, sem um amplo apoio no Congresso. E ele tem minoria, mixaria, tanto na Câmara como no Senado. Ele não elegeu nenhum governador. Então, ele não tem como sair dentro de uma caminhada democrática, além de que é um cara lunático, como você disse. Esse é um ponto principal. A política argentina tem uma diferença crucial da política brasileira. A política brasileira, que esse governo de coalizão que nós temos, você veja a força que tem o Congresso Nacional, que tem o Centrão, que o Centrão muda governo de esquerda, de direita, ele está lá coordenando através do Congresso Nacional. A Argentina é um pouco diferente, você tem os partidos muito mais fortes dentro do Congresso, e ele não tem absolutamente chance de ter maioria. Ele não vai conseguir passar nada que ele está prometendo, porque o Congresso Nacional tem que se manifestar. E lá você não tem essa força chamada Centrão, que na verdade, quase que compra parte do governo brasileiro, infelizmente, é por esse lado. Então, eu acho que vamos ter momentos de extrema gravidade na Argentina. Um presidente que não se sustenta, ele não tem nenhum preparo intelectual, não tem. Ele é um Bolsonaro, mas eu diria... maluco. Mas maluco. O Bolsonaro também é meio maluco. Mas esse é muito maluco, né? Esse tem a questão de falar com cachorro, essa parte talvez seja... ele ganhe de 1-0, de 2-1 do Bolsonaro, nesse sentido. Eu preferia 1000 vezes um presidente falando com cachorro que falando com a milícia, né? Esse é o que nós temos. Bravo, Cacai. O Brasil é um país onde a milícia frequenta, com maior desenvoltura, o governo anterior, né? Então, eu não sei. Eu acho que o Congresso argentino, que foi eleito agora, é um Congresso que dará trabalho a esse presidente, mas é muito preocupante. Eu acabei de ver agora o Celso dizendo que o Lula não deve ir à posse. Seria uma coisa extremamente negativa para as relações aqui do Sul, da América do Sul. Mas como é que você vai à posse de um cidadão que está, na verdade, provocando o Lula? Essa imagem que você está passando aí, ele com o Bolsonaro. O Bolsonaro acabou de perder, inelegível, tentou dar o golpe, é um homem claramente desqualificado. O presidente faz questão de, em vez de ligar para o presidente da República... Ele é o presidente, Olha o presidente, Cacai. É uma coisa completamente lamentável. É completamente lamentável. Eu tenho muita preocupação com a Argentina. E eu repito aqui, conversando há poucos dias atrás entre grupos que a gente troca ideia sobre o Brasil, sobre a política internacional, ninguém entendia por que fazia oposição a ele um homem que está há mais de um ano coordenando a economia do país e o país nessa miséria absoluta. Né? Então, eu acho que era mais ou menos esperado, infelizmente, embora no final nós ficamos com alguma esperança, porque no primeiro turno o Milei perdeu, mas o medo era esse mesmo, porque eu vi agora, claro, eu não sou especialista absolutamente nessa área, eu sou um observador. Eu fiquei muito impressionado de algumas pessoas que foram ouvidas nas ruas dizendo: eu votei nele porque eu não tenho como colocar dinheiro em casa. Votei nele porque tem 140% de inflação. Mas ele não vai pôr dinheiro na casa de ninguém, pô. Não vai pôr, mas as pessoas também não têm, na verdade... A ilusão, né, Cacai? A frase que você bem disse, quer dizer, é economia, estúpido. Né? É a verdade. Muito triste, vamos passar momentos delicados. E vou te contar uma coisa, hein? Para o Bolsonaro, eu acho que um grande vitorioso nesse ponto é o Bolsonaro, porque esse cidadão, assumindo a Argentina aqui, quase fatalmente, dentro de muito pouco tempo, o Bolsonaro vai estar sendo julgado e condenado. Ele vai conseguir um asilo político lá na Argentina, não tenho dúvida, não. Acho que a felicidade maior do Bolsonaro é por saber que agora porque o Bolsonaro não tem muito onde ir. Os Estados Unidos tem um processo contra ele, dizem até que vai ser mais rápido o processo lá
do que será aqui no Brasil. Mas agora, se tiver essa emergência, o Bolsonaro pode só passar a fronteira aqui e tem lá. Vai ser um belo par, hein? Vai ser bonito de ver o Bolsonaro. Ô, Cacá, você tocou numa coisa, você tocou num ponto que faz todo o sentido do mundo. Ele pode buscar uma saída argentina para se livrar da prisão no Brasil, né, o Bolsonaro? Dúvida, não tem dúvida. O asilo político é um caso que, talvez por isso, essa alegria enorme dele, por isso que os filhos foram lá ajudar, porque não existe hoje um país do mundo, eu estava lendo algumas coisas sobre os Estados Unidos, existe um processo, pelo menos é o que está sendo dito por pessoas até ligadas ao Bolsonaro, um processo contra a família Bolsonaro, especialmente contra o Bolsonaro nos Estados Unidos, que deve estar já para ser decidido. E aí você sai uma determinação, a prisão dele, ele não pode sair do Brasil. Como brasileiro, ele não pode ser extraditado. No entanto, se ele conseguir um asilo político na Argentina, ele terá um pouso seguro. E vai ser divertido de ver esses dois juntos. Agora... Meu Deus do céu! Já tem o maluco, ainda vai ter a ajuda do Bolsonaro lá, que vai dar pena dos Los Hermanos. É triste. Olha, a mulher que está sendo indicada para chanceler, para ministra das Relações Exteriores, a Diana Helena Mondino, né, que nunca trabalhou na área, segundo eu apurei aqui. Há poucos dias ela dava uma entrevista e começou a criticar, porque é a mesma pauta do Bolsonaro e dos bolsonaristas, a pauta dos costumes. Ela falou assim, coisas absurdas acontecem. Casamento homoafetivo. Olha, isso é como você encher a cabeça de piolho. Se você gosta de piolho, casa com outro homem. Eu falei, uma mulher maluca, né? Mas é para cutucar, para espetar. Isso aqui é a ministra das Relações Exteriores, que diz que não quer conversa com o Brasil, que vai sair do BRICS, que vai sair do Mercosul e que não vai entrar no BRICS, não vai entrar no BRICS. O que pode estar acontecendo aí, maluquices fora, podem estar jogando com duas coisas. Criar uma animosidade com o governo brasileiro, aliás, já criaram, porque o primeiro cara com quem ele falou foi Bolsonaro. Já convidou o Bolsonaro para ir lá. Claro que o Lula não tem nada que ir lá, né? Exato. Pessoa não grata. Então, os problemas da Argentina são os problemas do imperialismo do Brasil. Vai vir uma conversa dessa. E a outra, olha só, vê se eu estou exagerando na geopolítica. A outra é acenar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão apavorados com o negócio do BRICS, né? Apavorados, porque o BRICS está formando, é um bloco economicamente muito poderoso, no momento que os Estados Unidos vivem uma crise que começou lá em 2008. Então, de repente, assim, a Argentina passa a ser um porto para interesses americanos aqui. E eles socorrerem a Argentina, principalmente se ganhar o Trump lá, né? Se o Trump ganhar, aí fecha o ciclo. E aí vem em cima do Brasil, porque o Brasil, como ele disse, é governado por um comunista, um tirano, esse negócio louco, né? Coisa de quem conversa com um cachorro mesmo. Mas podem estar apostando nos interesses norte-americanos. Né? Mas você sabe, Chico, eu tenho lido algumas coisas a respeito. Os Estados Unidos não têm feito investimento, as empresas americanas não têm feito investimento pesado por esse lado de cá, nem mesmo na Argentina. Eu acho que hoje, salvo o melhor juízo, a China investe mais lá do que os Estados Unidos. Acho que vai depender muito do que acontecer na condução entre o Milei e o Congresso. O Milei, ele hoje reafirmou que quer privatizar tudo, petróleo, isso e aquilo. Eu não sei se ele conseguirá fazer isso. É o que eu repito. O Congresso argentino é um Congresso que é de bom nível e que os peronistas têm maioria. Então, eu não sei como é que vai ser essa relação. Olha só, cidadão. Ele não vai conseguir chegar, embora esteja falando que vai fazer de qualquer maneira. Acho que ele vai ter muita dificuldade para governar. Agora, se ele termina ou não o mandato, eu repito, eu penso que, a não ser que tenha uma saída de uma nova eleição, não conheço esse ponto, a Constituição argentina. Porque se tirar esse cidadão que está lá falando com os cachorros dele e tal, e colocar alguém que é deliberadamente a favor
da volta da ditadura, nós vamos sair do péssimo para o muito péssimo. Esse é que é o problema. Eu acho que a democracia ela serve para esse tipo de coisa. Quando o Bolsonaro ganhou aqui, a sensação de muitos de nós é que o mundo tinha acabado pelo despreparo. O Bolsonaro, em 4 anos, ele desestruturou o Estado brasileiro. Eu participei da transição ali que foi feita pouco antes do Lula tomar posse, vi vários setores. Ele desestruturou tudo, desde a economia, a saúde, a educação, tudo. Meio ambiente. Tudo. É uma coisa inacreditável que o Bolsonaro fez. Se tivesse tido mais 4 anos, eu acho que o Brasil não subsistiria. Agora, evidentemente, isso, quando aconteceu naquela, eu lembro do desespero que nós ficamos, e realmente foi muito difícil. Foram 4 anos de obscurantismo total, onde a barbárie predominou, e virou o Brasil dividido como está. O Brasil ainda está muito dividido. Não é normal você encontrar esse tipo de divisão, e ainda assim, bolsonaristas defendendo o bolsonarismo, com pretensão de voltar. Então, por isso, eu acho que nós temos agora que ver um pouco como é que vai agir o Congresso argentino, porque o Congresso costuma colocar um freio em presidentes que têm essa postura, que tem esse Milei. E vou te dizer uma coisa, hein? Ele claramente é um homem desarranjado, ele tem uma estrutura emocional mesmo. Assim. Eu achei que essa história do cachorro fosse uma coisa que tinha acontecido uma vez, depois eu fui ler com mais cuidado. Não, é no dia a dia isso, Cacai. É dia, ele realmente consulta o cachorro que morreu, ficou com ele 12 anos e morreu e tal. Então, eu acho até que se acontecer alguma coisa contra o Bolsonaro aqui, e ele precisar de buscar um asilo, acho que ele vai se dar muito bem, Chico Sá. Acho que ele vai se dar muito bem. O Bolsonaro vai se dar muito bem com esse presidente lá na Argentina. Vai formar uma grande dupla, né? Não tenho dúvida. Agora, Cacai, isso, Xará, viu, Chico? Isso que o Cacai está dizendo é que ele tem que esperar a reação do Congresso, mas para ter uma reação que seja favorável, que é o Milei, quer dizer, poder governar, eu repito, eu não acredito que dure mais do que 1 ano no governo. Ele precisa de apoio no Congresso. Então, já disseram hoje várias pessoas, vários analistas, não, ele vai entregar o governo para o Macri, né? Ou vai entregar o governo para Boris e pedir que eles se articulem lá com o Congresso. Ele não pode fazer isso, porque isto é a casta que ele condenava. Isso é a velha política, que ele não quer. Ele é negacionista de política. Então, vira uma enorme confusão. Enquanto isso, como ele disse que as mudanças têm que ser drásticas e que têm que ser urgentes e que não tem lugar para gradualismo, não tem muita saída, não. E a Argentina não é paciente que nem brasileiro vai ficar nas redes sociais, não. O argentino vai para a rua. É igual a torcida do Boca lá no Bomboneira. Vão para a rua, para a frente da Casa Rosada e vão quebrar o pau, cara. Eu acho que assim que assentar essa poeira, que as pessoas notarem que não tem como diminuir drasticamente a inflação, continuar o desemprego como está, continuar perto de 140, como nesse momento agora a inflação. Além do que, ele não conseguindo cumprir, basicamente, eu acho que ele vai conseguir cumprir as principais promessas dele, nós vamos viver momentos delicados na Argentina. Muito delicados. Eu acho que realmente a saída dele, mesmo que ele tenha dito que isso era uma velha política, que vai negar, a saída dele vai cair nas mãos desses antigos políticos mais poderosos que conhecem como é que funciona o Congresso da Argentina, conhecem como é que funciona o grande empresariado. O empresariado, agora mesmo eu estava ouvindo vocês falar aqui, o maior empresário lá já se manifestou favoravelmente a ele. Então, a Argentina passa por um momento de extrema delicadeza, muito delicado, porque há uma promessa de privatização que ele não vai conseguir fazer, não tem como baixar essa inflação de uma forma rápida. Acho que vai ser uma frustração em muito pouco tempo, porque a posse já é agora, dia 10 de dezembro, se não me engano. Exatamente, já é agora, não tem aquela demora toda. A posse já é agora. Eu acho que nós vamos viver momentos de muita tensão. E, claro, nesse primeiro momento tem uma tensão exacerbada, né? Ele provocando Lula, ele ligando para Bolsonaro. Mas isso é um detalhe do detalhe. O que interessa mesmo é como o povo argentino vai seguir a vida dele a partir de segunda-feira.
Essa que é a questão. Então, nós vamos ter 10 dias, 15 dias de posse, a hora que chegar no dia a dia com a inflação alta e ele sem conseguir fazer, porque o Congresso não vai permitir que ele faça boa parte do que ele prometeu. Eu acho que, infelizmente, nós vamos ver momentos dramáticos dos nossos irmãos aqui do lado. Melhor é observar, viu? Melhor é observar e não ficar muito perto, não. Porque a gente pode ser chamado para briga e ser tratado como os responsáveis. Ficar... Olha, uma semana antes da eleição, teve crise de falta de combustível, de gasolina na Argentina. Bem lembrado, Chico. Exatamente. Porque não tinha dinheiro para comprar gasolina. Isso é que derrubou a candidatura do Sérgio Massa. Né? O Sérgio Massa era Alberto Fernandes, Cristina Kirchner e ele. Claro. Encarnavam a tragédia argentina, claro, o tango, né? Era quase impossível que ele ganhasse com uma inflação dessa, com a necessidade de mudança do país. Eu não sou especialista em política argentina, mas quando eu vi a consolidação dele com a pobreza exagerada, eu falei, não tem como ganhar. Aí você lembrou muito bem, Chico, a discussão que se dá. A economia é o que determina, em regra, é o que determina os destinos de uma eleição. Em regra é isso. Maravilha, Cacai. É isso, Xará, prazer renovado e renovável estar contigo aqui nesse feriado. Muito obrigado, Cacai. E vamos rezar, vamos orar pelos hermanos argentinos. Mas amanhã eu vou estar torcendo para o Brasil contra a Argentina lá no Maracanã. Começa a guerra. Meu caro. Boa noite. Obrigado. Boa noite, meu querido. Valeu demais. Boa noite, Eliana, Denise, Isabelle Mitti, História da Resistência, Marcos Marmelo. Boa noite, audiência ICL, essa comunidade que não deixa ninguém na mão, está sempre aqui coladinho com a gente. E agora vocês ficam, nesse Dia da Consciência Negra, com um showzaço. Não é um show qualquer, um belo de um show do poeta, o rapper Gog, meu amigo Gog, lá do Distrito Federal para todo o país. Boa noite a todos e a todas. Valeu demais. Amanhã cedinho tem Desperta ICL primeira edição e à noite, 18 horas, o clássico ICL 2, seguido do bom e lindo Sinapse. Boa noite para todo mundo. Até a próxima.